Hoje eu vou criar um perfil de artista no Spotify do zero, postar músicas e vou comprar cada vez mais streams no meu perfil até ser banido. Quero montar uma fazenda de streams em casa, conectando e modificando vários celulares para tocarem minha música em loop. Segundo meus cálculos, descontando os custos, eu deveria lucrar explorando falhas do Spotify. Será mesmo? Vamos descobrir. Na verdade, não entendo nada de Spotify. Pra você ver, eu já postei várias músicas no meu canal do YouTube, mas só faz 6 meses que consegui colocar minhas músicas nas plataformas. Na verdade, o problema é que não é igual no YouTube, onde você clica em enviar, manda seus arquivos e pronto. É necessário usar um distribuidor de música para enviar suas músicas para plataformas como Spotify, Apple Music e Tidal. Tidal. Quem realmente usa Tidal? Só 2,7% das pessoas. Ainda assim, tem mais usuários que o Deezer, desculpa, franceses. Acho que esse gráfico inclui streams gratuitos, por isso o YouTube lidera. Isso é interessante, mas agora vamos criar nosso artista falso. Vamos chamá-lo de Doug e colocar uma cabeça de cachorro estilosa, como um alter ego, tipo o do álbum do Seb ou o urso do álbum antigo do Kanye West. Mas é isso, Doug, ele não quer olhar. Vou colocar o Doug em todos os meus vídeos para registrá-lo como despesa profissional. Mas é isso aí, você é uma estrela, você é uma estrela. Doug no Spotify. Tá bom, chega, isso tá me irritando. Criei um perfil de artista em um site de distribuição de música e agora tenho minha página no Spotify. Para comprar streams, preciso ter uma música. Então eu poderia usar uma IA, tipo Suno. Isso me permitiria fazer uma música inteira com o mínimo de esforço possível. Faça uma música de rap sobre meu cachorro Golden Retriever Doug. Vou clicar em criar. De qualquer forma, a IA tem inspiração. Bom, o problema com isso é que o Spotify não é muito fã desse tipo de conteúdo feito às pressas. Eles possuem algoritmos para identificar músicas criadas com Suno ou apps similares e costumam bani-las. E já que talvez eu vá deixá-los um pouco irritados comprando streams, vou evitar piorar as coisas. É aí que o meu grande talento para fazer música vai ser útil pra gente. Não sei se vão gostar, mas isso é só um detalhe. Vou criar uma musiquinha qualquer. Entrei num site, achei um instrumental e peguei o mais barato. O que é bem engraçado é que quando eu compro um instrumental, ele diz que eu não tenho o direito de fazer mais de 100 mil streams. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Na verdade, quanto mais streams você faz, mais caro você deveria pagar. O que acontece se eu escolher a opção de 100 mil streams e ultrapassar esse limite? Estaríamos fora da legalidade, e os termos de uso não deixam claro se contam apenas streams legítimos. Então eu vou escolher a opção mais barata e vamos ver o que acontece. Bom, vou fazer tudo no freestyle, de primeira, porque eu também não tenho 50 mil anos pra fazer essa música. É isso aí, Yu. É isso aí, Yu. Eu sou o Doug. Eu sou o Doug. Eu como chinelos e só isso. Eu sou o Doug. Eu sou o Doug. Ei, o mesmo com chocolate. Eu não posso comer. Eu estou aqui e não ali. Eu jogo NG e não ali. Proponho encerrar a bagunça. Poderia ter feito mais uma estrofe, mas 1 minuto e 48 de improviso já está ótimo, com algumas punchlines que gostamos. Acho que teria lidado melhor se o Doug não ficasse sempre pegando minhas coisas. Eu nem tenho coragem de ouvir de novo a besteira que eu fiz, mas... Eu sou o Doug, eu como seus chinelos e é isso aí. Eu sou o Doug, e aí. Eu faço todas as besteiras que você pode imaginar. Eu como suas coisas em cima do buffet. Eu gosto de... Vamos encerrar aqui. Vocês não poderão ouvir a música porque provavelmente já serei banido ao verem o vídeo. Mas como sei que vão pedir, colocarei a música no final. Vamos exportar rápido. Normalmente, se eu fosse um profissional da música, eu deveria ter feito uma mixagem ou algo assim. Eu nunca consegui fazer isso. A quantidade de horas que passei no Fruity Loops tentando fazer soar bem e nunca consegui, já desisti disso faz tempo. A última música que eu fiz, eu paguei um cara pra fazer pra mim, porque sinceramente estava um desastre. Bom, agora que está pronto, só falta fazer o upload da minha música. Título do lançamento, Moi Ses Doug. Agora ele está pedindo a licença do instrumental. Que bom, eu comprei. Beleza, preenchi todas as informações e agora preciso escolher a data de lançamento da minha música. Nessa página eu me sinto como se estivesse comprando uma passagem de avião, de tantas opções que posso adicionar. Tipo, distribuição prioritária, na real acho que vou pegar isso. Infelizmente 50 conto é caro, né? Mas eu quero que saia o mais rápido possível. Posso lançar isso já amanhã, beleza. Posso assinar o plano para agendar um horário específico e registrar essa versão nos paradas oficiais. Não tenho grandes ambições para essa música, então não vou pagar. Depois escolho as plataformas onde ela ficará disponível. Minha música estará no WhatsApp, YouTube Content ID e Shorts. Se alguém usar minha música no YouTube, eles recolhem os ganhos e eu recebo direitos autorais. Talvez eu faça um vídeo sobre isso depois. Pronto, já enviei minha música e ela deve sair amanhã nas plataformas. Bom, agora eu preciso pensar em como vou comprar streams. Para isso vamos tentar duas técnicas diferentes com 2 níveis de legalidade diferentes.
Mas sabe de uma coisa? Enquanto minha música não é publicada, vou contar um pouco da minha história com as plataformas de streaming porque eu acho que é uma idiotice, não é possível. Isso aqui, por exemplo, é o meu perfil no Spotify. Ignorem o banner, só coloquei algo rápido, no fim ficou bom. Tem uma música com 100 mil streams e outra com 400 mil. O problema é que, nas configurações do sistema de upload de músicas, várias delas nunca consegui lançar. Por exemplo, no caso do Clash dos Antifuse, não sei qual era o problema. Acho que envolvia direitos autorais, pois perdi o arquivo da licença que comprova a compra do instrumental. É uma pena, porque eu gostaria muito de ter todas as minhas músicas nas plataformas e o pior é que, se eu vou nas estatísticas que me mostram quanto eu ganhei, se eu desço até o final, olha só, eles dizem que eu ganhei 240 euros, o que não é ruim, né? Não vou reclamar. Mas normalmente tem um boato que diz que 1 milhão de streams equivale a 3 mil euros no Spotify. Se você fizer as contas, não chega nem perto disso. E bem, isso é porque a maioria dos streams que eu tenho no Clash Commits na verdade não foram feitos por mim. Eles foram feitos por um cara que tinha enviado a música para a conta dele no Spotify e que recebeu o equivalente a 300 mil streams em remuneração. Então parabéns, cara, você aproveitou a minha preguiça, mandou bem. Felizmente consegui recuperar a música com os streams anteriores ao provar que era eu. Admito que o Spotify é uma confusão inacreditável. Lembro que, em certo momento, era tão pouco protegido que dava para enviar músicas para a conta do Spotify de outras pessoas. Não acho que isso funcionasse com grandes artistas com milhões de streams. Mas, por exemplo, eu me lembro que tinha um jogador meio tóxico de Palladium com quem eu até fui para o tribunal, aliás, porque ele tinha mandado a polícia para os escritórios do Palladium e tudo mais. Enfim, foi uma confusão inacreditável. Mas esse cara se divertiu postando uma música na conta do Spotify do Lebuzeu, o youtuber. E obviamente o Lebuzeu nunca aceitou isso. Depois foi apagado, né? Mas se chamava Palladium PVP. Você faz dupla com minhas luvas de mão, Lebuzeu e Michu. Eles estão em dupla, Michu e Lebuzeu. Grande filho da puta do Fuzetroa. O quê? E o gordão dele, aquele grande drawer de 133k. A equipe está em pânico. Eu estou causando pânico em todo o TeamSpeak. A gente até curte a rima Pânico TeamSpeak, mas você vai ter que entrar no TS, mano. Não, acho que não, acho que ele tá banido ainda por cima. Enfim, agora é só esperar minha música ser enviada e ver o que acontece depois. Ok, boa notícia, já faz vários dias que estou esperando. Moecedog, bem aqui. Não sei por que não aparece a imagem certa, era pra ser essa, mas não reclamo, a música está online. Vou tentar da primeira técnica, totalmente legal, para aumentar meus streams. Playlists são um dos principais meios de descoberta no Spotify. Prova disso é que, ao entrar no Spotify, vejo playlists logo de início. Muitas são criadas pelo próprio Spotify, com funcionários decidindo o que entra ou não. Para entrar nessas playlists é preciso chegar cedo, mas há outras feitas por pessoas como você e eu. Interessante é que há um mercado para venda de espaços nessas playlists. Com bons contatos ou algum dinheiro, artistas conseguem entrar em várias playlists ao lançar músicas, aumentando streams e visibilidade. Aqui, por exemplo, não conheço e não é patrocínio. Existe um site chamado onde posso promover minha música em uma playlist criando uma campanha para divulgar minha faixa. Essa será a primeira estratégia que vou testar. A segunda estratégia é exatamente o que você pensa quando pensa em comprar streams. Seguidores baratos. Eu não apoio esse tipo de serviço, mas estou um pouco curioso para ver como funciona. E na real é muito caro pra caramba, viu? 1000 streams custam quase 5 euros. E se eu quiser 1 milhão de streams, é quase 900 euros. Tecnicamente, 1 milhão de streams bem monetizados deveria render 3 mil euros. Mas acho que há uma pegadinha, pois existem dois tipos de streams, rápidos e premium. Não sei qual a diferença entre eles. Por precaução, vou escolher os streams premium e comprar 10 mil streams por 39 euros. Vamos ver se funciona. Entrega em 5 dias, leva um tempinho mesmo assim. Só por curiosidade, antes dos streams falsos chegarem, eu queria ver se por acaso eu já tinha recebido alguns streams. E eu tenho no total 24, sendo que eu não divulguei isso em lugar nenhum. E todos vieram do YouTube. Caramba, está mesmo postado no YouTube. Será que tem comentários? Acho que não, mas... Os comentários estão desativados. Ah, como é uma música, não tem comentários. Eu sou o Doug. Bom, então, agora é só esperar. No final das contas, eu mudei de site porque, sei lá, eu não estava entendendo. 1000 streams eram tipo 7 mil euros. Então, em vez disso, eu simplesmente encontrei outro site. O que não me deixa muito tranquilo, porque eu vi avaliações em outros sites no Trustpilot. Aparentemente tem muito golpe, o que também não me surpreende. Paguei 57 euros por 10 mil streams. Os streams devem começar a chegar a partir de amanhã. Vamos ver o que acontece. Com tudo isso, eu me faço uma pergunta. Será que eu posso ter lucro comprando streams? Honestamente, eu acho que não. Caso contrário, todo mundo faria isso, né?
Mas no passado, ainda assim, teve uns caras que conseguiram fazer isso. Na verdade, a forma de decidir quanto um artista ganha no Spotify é totalmente quebrada. Me desculpa, mas não tem outro termo. Nunca vi isso. Imagina que você tem uma assinatura de 10 euros por mês. Bom, estou simplificando, tá? Você ouve 100 músicas no mês. O esperado seria o Spotify dividir 10 euros por 100 músicas, dando 10 centavos para cada uma, descontando sua margem. Mas eles fazem como preferem. Na verdade, o Spotify reúne todo o dinheiro das assinaturas e divide conforme o número de streams de cada música no mês em toda a plataforma. Você pode achar que dá na mesma, mas não é. Uma conta que ouve 10 mil músicas paga o mesmo por reprodução ao artista que alguém que ouve só 10 músicas. Isso significa, se você está acompanhando direitinho, que se um cara consegue, com um pequeno número de contas do Spotify, inflar artificialmente o número de reproduções, ele pode recuperar mais dinheiro do que o valor que ele paga na assinatura. E mais, foi isso que um hacker búlgaro fez. Criou contas premium, pagou assinaturas e deixou tocando só suas músicas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, imagina isso em grande escala. Ao todo, isso permitiu que ele desviasse mais de 1 milhão de euros antes do Spotify notar. É uma história incrível. E eu digo desviar mesmo, viu? Porque tecnicamente esse dinheiro que ele ganhou é dinheiro que normalmente iria pro bolso de outros artistas. Artistas que fazem música de verdade, tipo Doug Ledog, por exemplo. Bom, nesse exemplo aí nem tanto, porque tecnicamente eu compro streams. Enfim, de qualquer forma, não sei em que momento eles acharam que esse sistema de repartição era uma boa ideia. É uma idiotice. E eu quase quero dizer que bem feito pra eles se as pessoas exploram isso. Até uma criança de 4 anos teria percebido que tem um problema. Tem outra história bem conhecida. Em 2014, a banda Wolfpack queria fazer uma coisa meio maluca. Organizar uma turnê 100% gratuita para os fãs deles. Então eles tiveram a brilhante ideia de criar um álbum só pra isso. A proposta era fazer a comunidade ouvir o álbum repetidamente no volume mínimo e sem pausar, pois se mutar no Spotify, os streams não contam. Eu não sabia disso. Só pra constar, o álbum acabou sendo removido do Spotify, porque, eles estavam exagerando um pouco. Se chamava Sleepify e era tipo Z. Enfim, basicamente, eles estavam realmente trollando o Spotify completamente. O engraçado é que todas as faixas têm exatamente 31 segundos, porque 31 segundos é o tempo mínimo para que uma reprodução seja considerada um stream. Isso também é absurdo, pois uma música de 12 minutos recebe o mesmo que uma de 31 segundos. Aliás, várias análises apontam que a redução da duração das músicas ocorre devido às plataformas e ao modo como remuneram. Acho que quem compra streams é um idiota, deveriam ter seguido o exemplo do YouTube Premium. Ou seja, usar o tempo de escuta de cada usuário e atribuir um valor conforme o que foi ouvido. Se alguém ouviu 100 horas no Spotify, basta dividir o valor da assinatura por 100 para saber quanto rende uma hora de escuta. Isso me parece óbvio. Spotify, se quiserem me contratar, estou disponível. Sobre o nosso grupo, eles conseguiram fazer o show gratuito. A campanha deles foi um mega sucesso, eles ganharam muito dinheiro com o álbum e conseguiram fazer o show gratuito antes que o Spotify tirasse o álbum deles da plataforma. Então, 5 dias depois, eu admito que comecei a pensar que tinha sido enganado. Ao me reconectar no Spotify hoje, Doug Ledog tinha 138 ouvintes mensais e 1.200 reproduções. Estamos longe do que paguei para obter, mas acho que pode levar um tempo para chegar. E aproveitando a oportunidade, se olharmos minhas estatísticas, vemos que houve um enorme pico de 700 reproduções na sexta-feira, depois 500 no sábado e no domingo. Bom, aí já não tem mais nada. Vou esperar mais alguns dias, mas acho que alguns streams foram considerados fraudulentos e não vão aparecer na minha conta do Spotify. Eu comprei 100 mil streams e, como você pode ver, temos um status em andamento. E aparentemente ainda há 45 mil streams pendentes dos 100 mil que eu paguei. Então eu espero que seja só porque leva um certo tempo para atualizar. Até agora meu número de streams não mudou, então espero não ter sido pego ou que o site não seja golpe. Aviso vocês nos próximos dias. Ok, na conta. Atualmente está acontecendo muita coisa. Então, primeiro, já passamos para 1.445 ouvintes mensais. Parabéns, Doug, mandou bem, mas o estranho é que meu pedido de 100 mil streams aparece como concluído. Isso significa que, teoricamente, a fazenda de streams deles considera que eu recebi todos os streams pelos quais paguei. O que não é nada verdade, tipo, eu tenho 6 mil reproduções, não é nem perto de 100 mil. Minha teoria é que alguns streams foram sinalizados pelo Spotify e não foram contabilizados. Outra possibilidade é que ainda não foi atualizado. Se você olhar minhas estatísticas, recebi 30 mil streams. Só na quinta-feira foram 17 mil reproduções. O fato de isso aparecer no meu painel de controle me faz pensar que foram contabilizados e que devo receber um dinheirinho em breve. Então, por enquanto, estamos em 0,00 euros, mas eu acho que leva alguns dias, talvez semanas, para atualizar, mas aí, tecnicamente, somando tudo, eu paguei 60 euros. Será que receberei mais de 60 euros de royalties? Com 3 euros por 1000 streams, seria 90 euros. Paguei 60, então deveria lucrar 30 euros. Depois eu comprei streams internacionais, então acho que isso rende um pouco menos. Sabe de uma coisa? Isso me parece mais ou menos convincente e eu quase confio no site.
É por isso que eu decidi fazer um novo pedido, dessa vez de 5 milhões de streams, ou seja, teoricamente o número máximo de streams que eu posso pedir nesse site. E na verdade eu penso que mesmo se um stream em cada 5 realmente funcionar, eu ainda deveria recuperar pelo menos os $850 que investi, não é? Vamos testar. Enquanto isso roda, pensei em como funcionam as compras de streams. Achava que era um programa num servidor ouvindo músicas em loop em várias contas do Spotify. Se fosse assim, seria fácil identificar trapaceiros. Para evitar que o Spotify descubra a fraude, é essencial tocar as músicas em aparelhos reais. Assim surgiu o conceito de fazenda de streams. Paredes enormes com milhares de celulares só tocando músicas. Achei curioso e resolvi montar minha própria fazenda de streams. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os smartphones mais baratos possíveis. Caso contrário, não compensa. Os celulares mais usados para isso são os Redmi A, alguma coisa. Na verdade, dá até para encontrar eles por 70 € a unidade em sites como o Alibaba, o que facilita bastante ter uma grande quantidade. Pedi Samsung porque os Xiaomi estavam em falta, mas é quase igual, só um pouco mais caro. Vou criar uma mini fazenda com 3 celulares por falta de orçamento, mas deu para entender a ideia. Depois é preciso comprar uma assinatura premium para cada um. Pelo que entendi, streams de contas gratuitas são menos remunerados e mais fáceis de serem removidos pelo Spotify. Melhor ter cuidado. Isso ainda corresponde a 12,14 € por mês. É significativo, só que na hora de pagar, percebi que eles tinham uma oferta grátis por 2 meses. Então, vamos nessa. Mas mesmo assim, tive um problema quando tentei colocar o mesmo cartão bancário em 2 contas diferentes. O Spotify detectou a fraude, mas felizmente, com meu app bancário, crio vários cartões virtuais e limito os gastos a 2 € em cada um. Mesmo que eu esqueça de cancelar, os pagamentos não serão feitos, e preciso garantir que cada celular esteja em uma rede diferente. Senão, o Spotify percebe 50 contas no mesmo IP e descobre a fraude. Por isso, comprei chips pré-pagos. Assim, cada celular tem um IP diferente. Para 3 celulares não é problema. Imagino que para 3.000 isso seja ainda mais difícil de gerenciar. Pensei e percebi que ouvir só uma música o dia inteiro ficaria muito óbvio. Então, o que eu fiz foi criar uma playlist na qual coloquei mais ou menos umas 10 músicas e vou ouvir essa playlist no modo repetição, obviamente incluindo a minha música nela. O que eu também pensei foi que além da minha música, eu vou colocar as músicas mais curtas possíveis. Assim, a minha música vai tocar com mais frequência. Tipo, se só tivesse músicas de 4 minutos, levaria 40 minutos pra minha música tocar de novo. Mas se eu tiver uma playlist só com músicas de 31 segundos, aí sim, minha música vai voltar a tocar a cada 5 minutos. Eu não sei se isso não é meio suspeito para o sistema do Spotify, mas o que eu sei é que procurando eu encontrei essa playlist, músicas de 30 segundos, e todas as faixas dentro dela têm exatamente 30 segundos. Daí a pensar que isso foi feito de propósito para criar esse tipo de playlist é um pulo. Mas também tem que lembrar que isso não é necessariamente super lucrativo. Pensa que nesse caso, só uma música a cada 10 que eu vou ouvir não me rende nada. Mas eu penso que se eu sou um serviço que vende streams para outras pessoas, então em vez de colocar músicas aleatórias na minha playlist, eu posso encher minha playlist só com músicas de clientes meus e realmente ganho dinheiro em cada reprodução. Acho que é por essas artimanhas que conseguem cobrar 17 € por 100.000 streams. Do contrário, não seria lucrativo. Outra técnica que poderia ser implementada é fazer com que todas as músicas que ouvimos sejam puladas automaticamente depois de 31 segundos. Assim, dá pra ouvir ainda mais músicas na mesma hora. Mas o problema é que, bem, obviamente, a gente fica um pouco mais na mira do Spotify. Tipo, olha só, um cara ouvindo música 24 horas por dia e pulando tudo depois de 31 segundos? Suspeito, né? Agora que tá tudo pronto, é só rodar e ver se surge algum problema. Depois, na minha escala não é tão complicado, mas nas fazendas de streams com dezenas ou centenas de celulares deve ser uma grande confusão. Da mesma forma, imagino que do lado do Spotify é aquele jogo de gato e rato. Eles devem ter algoritmos extremamente avançados que conseguem detectar comportamentos anormais. Mesmo procurando um pouco, existem toneladas de artigos de pesquisa justamente sobre o assunto de encontrar bots e identificá-los. E mesmo que às vezes a gente ache que é mais esperto que a plataforma, é bom lembrar que existem engenheiros que ganham centenas de milhares de dólares por ano e que estão totalmente focados nesse problema. Por exemplo, só para você ter uma ideia, procurando um pouco, eu encontrei vídeos de fazendas de streams que até incluíam pequenos motores nos celulares para simular que os aparelhos estavam se mexendo, porque eles suspeitavam que o Spotify usava o acelerômetro do telefone para ver se ele estava realmente sendo usado por um humano, e por isso, ele se mexia. Se você ouve música, às vezes guarda o celular, se move, não fica parado o tempo todo, diferente de um telefone parado em uma fazenda de streams. Pesquisando na internet, percebi que teria um problema. Você tá ouvindo o problema? Faz sentido, mas se eu silenciar o celular, o Spotify não tem motivo para contar meus streams. Então eu tenho 2 opções. Ou eu vivo no barulho, ou eu coloco fones de ouvido nos meus celulares. Assim o som não fica espalhado por aí. O problema é que meus celulares não têm entrada para fone, e não possuo fones USB-C. Obrigado, Apple, por remover as entradas, agora terei que conviver com o Moi SESDUG nos meus ouvidos.
Eu ia deixar o dispositivo funcionando por 7 dias para testar, mas assim teremos problemas. Na sua opinião, se o Spotify perceber que eu tenho uma conta e que eu escuto música 24 horas por dia sem nenhuma pausa, será que eles não vão pensar, esse aí é meio que um bot? O que eu fiz foi pesquisar sobre as boas práticas que se deve ter quando se tem uma fazenda de streams. Meus domingos à noite são bem solitários. Essas fazendas geralmente criam várias contas do Spotify por telefone. Então, por exemplo, ao invés de ter uma conta que vai reproduzir música direto por 24 horas, eles têm duas contas que fazem streaming por 12 horas cada uma. Isso já limita um pouco a probabilidade de serem pegos. Segundo ponto, se eu escuto o H24 a mesma playlist em loop, mesmo que não seja o mesmo artista, mesmo que tenha várias músicas nela, o Spotify ainda pode ficar um pouco desconfiado. Então, o que a maioria das pessoas recomenda é misturar um pouco as músicas que eu quero impulsionar com músicas mais normais. Tipo, por exemplo, as músicas do top 50, tipo Metric Games. Não sei quem está no top 50, mas você pode perguntar, Fuse, como os donos de fazendas de streams fazem? Eles usam centenas de celulares. Eles não podem ter um cara que manualmente vai trocar as músicas regularmente, mudar de playlist e tentar ter um comportamento minimamente humano. Foi aí que descobri algo interessante para o nosso projeto. Já ouviram falar de ADB? Se não for um nerd, provavelmente não. Significa Protocolo de Depuração do Android. Isso permite controlar o Android pelo PC. Assim, se dá para controlar o telefone no PC, também é possível automatizar. E o que é bem interessante é que eu encontrei alguns softwares. É o caso, por exemplo, deste aqui, que permite controlar várias centenas de telefones a partir de um único computador. Então eu dei uma olhada, mas infelizmente o software é pago. Acho que isso não é exclusivo para fazendas de streams. Isso permite, por exemplo, que desenvolvedores que criam aplicativos de verdade para Android testem seu aplicativo em vários telefones ao mesmo tempo, para ver se não há bugs, o que pode ser, de fato, bastante prático. Além disso, é um software chinês ou algo assim, então não quero instalar no meu PC. Por isso, pensei em criar meu próprio painel de controle para gerenciar minha fazenda de streams. O que é legal é que, fazendo algumas pesquisas na internet, encontrei várias bibliotecas open source que permitiam controlar o Spotify via ADB. É exatamente isso que queremos fazer. Só precisei criar um painel para isso. É bem simples. Aqui está a lista das músicas que quero. Acabei de adicionar Eu Sou Doug. Tenho 3 celulares conectados, mas posso adicionar mais. Aqui estão minhas contas do Spotify. Coloquei 3 porque é gratuito, tenho o teste. E aqui, meu aplicativo estima que nos próximos 7 dias vou gerar 2.228 streams. Nada mal. Se a gente considerar 3 euros por 1000 streams, isso dá 6 euros para 3 celulares rodando. Não é incrível, mas é porque eu implementei algumas estratégias para não sermos pegos pelos robôs do Spotify. Primeiro, o primeiro sistema que eu implementei foi a rotação de contas. Foi o que eu falei para vocês um pouco antes. Basicamente, eu quero que a cada 8 horas, meu celular troque de conta do Spotify e que sempre haja uma alternância entre as duas. Isso é para evitar ser pego. A estratégia dos chips pré-pagos que eu mencionei antes é boa, mas não é nada prática para esse tipo de esquema. Porque nesse caso, se eu tenho duas contas diferentes, não posso manter o mesmo IP entre as duas contas. Senão, o Spotify poderia fazer a ligação. Então, o que eu fiz foi encontrar sites na internet que permitem comprar IPs. Eu uso esse site aqui, mas não é propaganda não. Basicamente, eu comprei o que chamam de proxy móvel. Ou seja, em vez de pagar por um chip pré-pago, eu pago 1 euro por giga que eu uso. Mas posso ter uma quantidade infinita de IPs de celular. E aí, eu faço de um jeito, que toda vez que eu troco de conta, eu também troco de IP. Ok, toma um paracetamolzinho aí. Minha última otimização para aumentar streams foi adicionar um controle deslizante, permitindo escolher a porcentagem das minhas músicas que quero ouvir. Se eu coloco 100%, todos os meus streams vão para as músicas que quero impulsionar. Isso é suspeito, como já expliquei. Também posso limitar para que só 20% das minhas reproduções sejam das minhas próprias músicas. A lógica é que quanto mais variadas forem as músicas que você quer impulsionar, com artistas de nacionalidades diferentes, etc., mais você pode aumentar esse nível e assim, mais você se torna rentável. Eu também adicionei um pequeno controle deslizante que me permite pular uma parte das músicas antes do final. Isso me permite ouvir mais músicas e assim ser um pouco mais rentável. E é isso. Foi trabalhoso, mas estou orgulhoso do que fiz. Agora meus celulares estão a todo vapor e veremos em algumas semanas se isso é rentável. Ok, senhoras e senhores, é hora do balanço. Neste vídeo testamos 3 técnicas para gerar streams falsos. Quais os resultados? Na primeira técnica, entrar em uma playlist, admito que não dediquei muito tempo. Paguei 20 euros e não recebi nenhuma informação. Não sei em qual playlist fui colocado, na verdade nem sei se fui colocado em alguma playlist. Talvez pela má qualidade da minha música, quem faz as playlists pensou, esse não vamos incluir. Mesmo assim, não fui reembolsado nem incluído em nenhuma playlist. No início, quando tentei entrar na playlist, a curva de streams ficou totalmente plana. Não digo que não funcione, mas talvez eu tenha usado o serviço errado. A segunda estratégia que é comprar streams em um site, gastar dinheiro. No final gastei um total de $1000, tudo isso para receber 251.000 reproduções.
Eu admito que fiquei bastante chocado com esse número. Na verdade, estou até satisfeito. Então, em teoria, se você acompanhou direitinho, quando eu paguei no site, eles me prometeram 5 milhões de streams. E eu acho que o que aconteceu por trás disso é que alguns dos streams falsos que comprei foram detectados pelo Spotify e invalidados. Apesar disso, ainda assim uma parte significativa foi aceita. E isso me deixa feliz. Infelizmente, em termos de rentabilidade, ainda estou com €0. Isso porque ele diz que as plataformas podem levar no mínimo 2 meses para processar e pagar os royalties das vendas. Se o que vi na internet estiver certo, com 250 mil streams, devo receber de $500 a $750. Ou seja, quase atingimos o equilíbrio. Bom, depois ainda tenho que descontar os €20 que paguei para assinar a plataforma de distribuição e os €50 que paguei para postar minha música mais rápido. Olhando agora, não foi a decisão mais inteligente que eu poderia ter tomado. Por fim, a última estratégia foi criar nossa própria fazenda de streams, mas deixei rodando só por uma semana. E se a gente olhar mais de perto nesse período, eu registrei mais ou menos 200 streams por dia na minha música. Bom, isso é metade do que estava previsto pelo meu aplicativo. Acho que o Spotify cortou parte dos meus streams de novo. Mesmo assim, não ficou ruim. Com minha fazenda de streams caseira, ganhei €4,50 em uma semana. É meio pouco, mas agora, imagina com milhares e milhares de celulares. E principalmente, na verdade, as fazendas de streams são muito mais lucrativas quando você é um site que vende streams, por exemplo. Aqui eu só ouvi uma música 20% do tempo, mas com centenas ou milhares de clientes, você pode ouvir músicas deles o dia todo. E aí, você não é obrigado a tocar músicas do Top 50 para completar suas reproduções. Então, na verdade, já que você cobra dos seus clientes, você pode ganhar streams toda vez, né? E outra coisa que eu percebi é que os caras me cobram por 5 milhões de streams, mas eu recebo só 250 mil. Ou seja, eles partem do princípio que tem uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado. Bom, depois vocês ainda vão me dizer, Fuse, você tem que levar em conta o que custou para rodar sua fazenda de streams. Sim, vocês têm razão. Bom, primeiro tem o custo dos celulares, mas isso no limite pode ser amortizado em vários meses. Tem o custo da eletricidade. Esse celular consome muito pouco. Usei uma tomada inteligente para estimar o gasto. Rodando a fazenda por um mês, seriam cerca de 50 centavos de eletricidade por aparelho. E depois, de longe, o que mais custou caro foi o pacote de dados para ter IPs diferentes. Extrapolando, se eu deixasse isso rodando por um mês, ia me custar mais ou menos $10. Então a gente tem um custo de $10,50 por mês para potencialmente fazer 20 mil streams. Isso significa que se realmente conseguirmos fazer com que todos os streams sejam contabilizados, a gente gasta $10 e ganha 60. Bom, depois obviamente tem a depreciação dos celulares e o fato de que nem todos os streams são contabilizados. Mas na real é quase um negócio que eu tenho vontade de lançar, né? Esse esquema de compra de streams. Bom, eu não faria porque é meio duvidoso, é uma zona cinzenta. Mas eu acho até que meu aplicativo pode ser melhorado. Bom, para começar, por exemplo, é preciso saber que cada celular Android tem um identificador. O Spotify tem acesso a esse identificador. E aí não adianta eu trocar de conta no meio do dia, porque o aplicativo sabe que na verdade eu estou no mesmo celular. Do mesmo jeito, acho que ele tem acesso à conta Google que está conectada em cada aparelho. Se eu realmente quisesse montar uma fazenda de streams, teria que resolver vários problemas. No fim, é muito esforço para algo que não traz tanto benefício à humanidade. Mesmo assim, hoje eu aprendi muita coisa durante meus pequenos experimentos. Se vocês quiserem mais experiências desse tipo, vocês já sabem, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Doug. Valeu, pessoal. Aqui foi o Fuse. Até a próxima. Eu sou o Doug. Eu como seus chinelos e é isso aí. Eu sou o Doug. Eu sou o Doug. Ei, eu faço todas as besteiras que você pode imaginar. Eu como suas coisas em cima do balcão. Eu gosto dos Doug. Eu gosto de Golden Retriever. É isso aí, eu sou o Doug, eu sou o Doug, eu sou o Doug. Eu faço todas as besteiras que você imagina. Eu como se eu estivesse na China, como se eu fosse a máquina.